Olá, empreendedor! Chegamos então ao nosso quarto episódio da saga Varejo e E-Commerce. Estou aqui com a minha parceira Débora. Como você está, Samuel? Estou ótimo! Que temporada incrível, hein, Samuel? Incrível, de muitos insights e aprendizados. Sim, e você que é empreendedor, acompanhe cada episódio, anote tudo. Nesse episódio nós vamos falar sobre essa administração de atacado e varejo com um especialista que vai te deixar dicas incríveis. Então não perde não, começa a assistir e fica até o final. E o Deu Negócio está no ar. Seja bem-vindo, empreendedor, ao Deu Negócio, um bate-papo com quem entende de negócio. Como que você tá, Samuel? Tudo bem? Ótimo. Chegamos ao quarto episódio. Que pena, né? Uma pena, realmente uma pena. Mas nada melhor do que nós planejarmos 2025. E melhor ainda, né? Como efetuar o seu planejamento tributário para 2025 com a organização dos seus estoques para realização em vendas, varejo, atacado e multiplataforma, né? E para isso, nós trouxemos um convidado que é especialista nessa prática. O Miller Souza, ele é empreendedor e ele gerencia com sucesso 4 lojas na Shopee, 2 no Mercado Livre, mais 2 na Shein, mais uma no Magalu. Olha a variedade de informação que você vai ter aqui. E ele vai compartilhar com a gente como estruturar essas operações e equilibrar esses multicanais de vendas. Seja bem-vindo, Miller Souza. Obrigado, Débora. Obrigado, Samuel. Obrigado, galera. É isso aí, gente. É muito bom ter especialistas aqui para trazer novos assuntos, insights, técnicas para você que está começando o seu negócio ou que já tem o seu negócio e quer dicas diferentes. E para a gente começar, Miller, a gente gosta sempre de começar pelo começo, né? Tem que começar pelo começo, né? Sim. E a gente quer saber como que foi a sua sacada de eu vou ser empreendedor, como que foi a sua sacada de eu vou ser e-commerce, eu vou trabalhar nessas lojas, como começou tudo? Show de bola. Eu comecei, na verdade, através da minha família, que sempre empreendeu. Meus pais, eles queriam que eu fosse empreendedor, né? Tocasse os negócios, mas eu nunca quis ser empreendedor, justamente por ver os meus pais, eles sempre trabalhando muito, né? E eu decidi estudar, né? Fiz engenharia civil, para pagar minha faculdade eu tive que ser garçom. Engenharia civil com as vendas. Eu gostava muito de números, né? Então sempre me dei muito bem com números. E aí fiz engenharia civil, curso técnico, investi bastante em estudos lá atrás. Para pagar minha faculdade eu trabalhava como garçom e começou a apertar, eu comecei a trabalhar em shopping. Foi ali que começou o mundo das vendas, né? E através das vendas eu entendi que eu precisaria me tornar um empreendedor, né? Começar a pensar já em abrir o meu próprio negócio. Dali eu já veio a ideia, vou vender milho na rua, vou vender tapioca, vou vender cachorro-quente, eu queria vender alguma coisa, né? E depois de um tempo, depois de um ano, eu fui mandado embora, né? E ali parece que me impulsionou, a dificuldade me impulsionou para eu ter meu próprio negócio, né? Comecei a vender cosméticos no porta a porta, tudo a ver, né? Na verdade, quem começou mesmo foi a minha sogra e minha esposa, né? Elas que... Eu comprei os produtos e elas venderam, e aí eu falei assim, esse negócio aqui vai dar certo, né? A margem é boa, tá vendendo muito. Tá vendendo legal. E lá atrás ali foi assim, eu comecei a vender pros amigos e tal, e aí foi onde eu saía no porta a porta. Eu lembro que eu ia no centro da cidade, na 25 de março, no Shopping Oriental, Shopping Pajé, para vender os produtos ali. E ali foi um momento de muito aprendizado, né? Para entender sobre pessoas e vendas, né? Eu tinha que bater porta a porta, tá mostrando ali meu produto, e geralmente as pessoas sempre são bloqueadas ali a estar recebendo um vendedor, então eu já tinha que chegar ali entregando, né? Então... Uma estratégia diferente para ser recebido, pelo menos, né? Exatamente. Eu lembro que eu e minha esposa, a gente pegou todas as nossas finanças e pelo fato de eu não querer mais sair para trabalhar, eu pensava, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? E minha esposa, não, então eu vou arrumar um emprego e tal. E eu falava, não, a gente precisa empreender, só que eu não conseguia me mover. Aí foi onde eu decidi voltar novamente para vendas no porta a porta, né? Só que eu decidi voltar de uma maneira diferente. Eu falei, eu vou gravar tudo que eu tô fazendo, vou documentar. E nessa que começou a surgir isso daí e tal, acabou com o meu conteúdo num dia de chuva. Começou a chover, eu falei, e agora? Eu não consigo mais sair para vender e tal e mostrar para as pessoas. E ali eu consegui ver o futuro. Eu falei, imagina só, todas as vezes que eu não consegui sair, como que eu vou conseguir vender o meu produto? Nisso eu pensei, eu preciso vender pela internet.
E aí, ali foi o gatilho. A chuva, né? Então, para muitas pessoas que reclamam da chuva, para mim foi uma chuva de bênçãos, né? Porque ali foi o despertar de eu falar assim, eu vou vender na internet. Só que eu não conhecia ninguém, assim, que tinha grandes resultados, exceto um amigo meu, que ele tinha sido gerente do Burger King, ganhando R$1.800 por mês. Ele falou, cara, eu trabalho com vendas na internet, tal, só que ele já era programador. Então, pra mim, eu falei, cara, eu vendo no porta a porta. O cara é um gênio da internet, monta computador, software e tal, ele entende tanto do hardware quanto do software, né? Tanto da parte da estrutura do computador quanto do sistema. E eu lembro que eu vi uma foto da Amazon, né? Cheio de... o estoque da Amazon. Ele falou, ó, eu vou chegar desse tamanho aqui, eu vou ficar desse tamanho. E eu senti muita crença e firmeza nele. E sabe aquele sentimento de tipo assim, meu, eu preciso estar com esse cara. Convicção total. Ele me levou para uma sala, e aí nessa sala tinha uma telona de computador, e aí já começou a vir vários bloqueios. Putz, eu não vou ter uma tela dessa. Sabotagem, né? Autossabotagem. Não vou conseguir investir nesse momento nisso e tal. E aí foi aonde ele me fez 2 perguntas. A primeira coisa foi, quanto eu queria ganhar? Aí ali eu fiquei, caramba, meu, quero ganhar, sei lá, pra começar uns 10 mil. Ele falou 10? Eu falei, putz, 10 é muito, né? Sei lá, vamos começar com 7? Aí ele, 7 mil? Eu falei, putz, ninguém começa com 7 e tal. Quando eu trabalhava em shopping, tal, era difícil e tal, ganhar 7. Vamos começar com uns 2 mil. Ele, 2? Eu falei, putz, cara, então vamos começar com salário mínimo e tal. Aí ele falou, não é possível que você pensa tão pequeno. Aquilo foi a frase que eu decorei, ele falando pra mim, não é possível que você pensa tão pequeno. Eu falei, meu, será que dá mais então? E aí foi onde ele me ensinou que a internet ali atrás, ele falou assim, Miller, a internet você não vê o cliente passar, então você vai ter que trabalhar muito suas crenças, você vai ter que acreditar e vai ter que dominar o seu cérebro de falar que as coisas vão dar certo. E aí de uma pessoa depressiva, eu passei a ser um cara de muita crença, eu era um cara que eu dormia sem vontade de acordar e eu acordava querendo que o meu dia passasse o mais rápido possível para voltar a dormir. Eu comecei a ficar literalmente sem dormir. Hoje eu praticamente durmo 3 a 4 horas por dia no máximo, né? Por conta de tanta vontade de fazer a internet dar certo. E ali, na minha primeira semana, eu fiz R$1.000, no meu segundo mês, 220 mil. Caramba, Miller! Eu tive um crescimento bem rápido. No terceiro mês, 300 e pouco, 400 mil, fechei 1 milhão com 4 meses e pouquinho. Cara, então, mas isso já era a sua loja ou era a loja dele? Não, era a minha loja. A sua loja. Eu abri uma loja do zero. Naquele momento ali que você teve esse insight, você já foi e abriu a sua loja. Você criou o seu anúncio e construiu o seu CNPJ. Ele me ensinou o que eu precisaria fazer. Ele falou, cara, só vai. Eu lembro até hoje dessa frase, ele falando, só vai. Mas como que é o só vai? Só vai. E nessa eu comecei. Então, dessa vez a gente vai ter que extrair esse como fazer tem essa muito trajetória. Conteúdo aí, né? cara, 1 milhão e 400. Eu vou abandonar a contabilidade. Já decidi, porque 4 meses. Apesar que a gente fala assim, a gente sabe que 1 milhão é de vendas, né? Mas tem muito custo, né? Mas assim, como eu não tinha tantos recursos naquele momento, eu precisava trabalhar com vendas no orgânico, né? Então vender sem usar um patrocinado, né? Sem usar o ads. E trabalhar com o ROI, hoje eu não olho tanto para lucro, tá? Eu não olho para o lucro, eu olho para o ROI. Porque o ROI, ele é o que vai fazer você não precisar usar o seu caixa anterior. Então, por exemplo, eu comecei com R$50, vamos dizer. Se eu conseguir ter um ROI próximo de um ROI de R$50, a minha segunda compra, eu já consigo comprar 2 produtos. Um com que voltou o dinheiro e o outro com que veio do meu lucro. Então, com isso eu consegui escalar rápido, por conta de sempre pensar em trabalhar com ROI e não com lucro. Isso significa que automaticamente você passou a reinvestir tudo no seu próprio negócio. Exatamente. Quando você viu o tamanho da escala, você falou, se eu fizer esse giro aqui em 4 meses, e aí você você virou uma máquina de vendas online. Eu já entendi um pouco de negócios, né, de ter ali de estar no break-even, né? Do quanto que você investe, quanto que você consegue equilibrar o seu negócio, né? Além da sede de crescer, isso deve ter exigido demais com relação ao desenvolvimento do seu trabalho e de uma organização, porque a gente está falando de um estoque, como a Débora anunciou no início, você multiplataformas, né? Exatamente. E como foi que você conseguiu administrar os seus estoques nessas multiplataformas? Porque realmente você tem vários anúncios ativos, né? Imagino que em várias plataformas diferentes. Sim.
E isso deve exigir demais de você, até por isso que você vai dormir 3, 4 horas. Isso deve exigir demais para que você mantenha um padrão de qualidade em todos os seus alunos, para que você consiga realmente entregar, né? Sim. Não foi da noite pro dia, tá? Eu comecei com uma loja, aí eu abri a segunda, aí depois a terceira, e aí esse ano aqui eu abri a quarta loja, né? Mas pra gente acabou sendo simples, né? Pelo fato de entender do fluxo de venda. Então, eu acredito que os empresários que vão se dar bem são os que consigam ter a previsibilidade de venda, né? Isso daí você vai pegando com o tempo, entendendo das 4 estações. Por exemplo, eu vendo roupa de inverno. Você vai entender que você vai ter um up no inverno, só que você já precisa se abastecer muito antes, né? 3 meses antes, 2 meses antes, dependendo como que for a entrega do seu fornecedor. Então, para mim acabou sendo muito fácil essa dinâmica por entender da venda. Então, eu consigo hoje, através de pesquisar mesmo dentro da plataforma, visualizar quanto que mais ou menos vende aquele produto e quanto que vai ficar daquela fatia daqueles itens que eu estou trabalhando para minha empresa. Então, eu consigo ter uma previsibilidade. E eu também consigo dosar tudo isso daí. Então, lógico, a principal dificuldade hoje, e eu vejo para as pessoas, a primeira é a vender. Depois de aprender o passo a passo certo, como gerir o estoque. Porque o estoque é o principal, assim, para a máquina estar funcionando. É como se fosse o carvão. É o coração. É o carvão para tocar o fogo. Se não tiver o carvão, o fogo não existe, entendeu? Exato. Então, você pode ter o álcool ali que for, entendeu? Tá no gás de estar fazendo e tal, mas se você não tiver a lenha, que tá com o produto ali no seu estoque, o fogo não vai existir. É verdade, e precisa ter esse controle, né? O que eu vou comprar, quanto tempo que esse estoque vai estar aqui disponível para eu poder vender, qual que é o produto que eu vou vender mais, o que eu vou ter que comprar mais, e para isso precisa de ferramentas, né? Hoje a gente conta aqui com o nosso parceiro Omie, que tem o controle de estoque dentro da ferramenta do ERP. É uma estratégia para você fazer os controles, mas tem muitos empresários pequenos que ainda usam planilha, às vezes no caderninho, né? Que estratégia que você usa para poder fazer essa organização? Você tem ferramentas que você utiliza? Como que você faz esse controle? Show! No começo, eu não entendia de um sistema ERP. Hoje, é fundamental a pessoa ter. Miller, a planilha vai existir para controle interno ali, para outras coisas. Você pode ter uma planilha, o pessoal geralmente está acostumado a usar a planilha, mas é uma coisa assim até pré-histórica já. O ERP ele acaba facilitando a dinâmica do seu negócio, a rapidez, fora que você consegue automatizar de forma inteligente. Sim. Então, é indispensável no meu negócio. Te dá mais tempo, né? Dá mais tempo. E, assim, no começo, você vai ter que automatizar, vai ter que ir ali um a um, mas é aquilo, é uma construção. Um trabalho que você vai ter ali, mas não vai ter depois. Vai facilitar, vai te dar um tempo. No médio e no longo prazo, até no curto prazo mesmo, o ERP ele traz uma facilidade gigante para emissão de nota, para controle de estoque, até mesmo para fluxo de caixa, tal. Então você consegue ter o controle da sua empresa como se fosse ter ali todos os números da empresa. Então hoje, quem trabalha com a internet precisa do quê? De indicadores, Sim. Precisa de métricas. É aquilo que eu falo para as pessoas. Pessoas mentem, números não. Então, o RP, ele é como se fosse ali o seu sócio, porém, muito mais inteligente para te entregar tudo na sua mão. Então, hoje é indispensável, é fundamental. Uma pessoa que começar sem RP, vai ser muito difícil ela conseguir escalar, porque ela vai tomar cancelamento, e vai gerar muita dor de cabeça. Então, ela não vai conseguir alavancar. E se ela conseguir, ela vai ter perdido muito tempo, dinheiro e esforço. Né? E uma coisa importante que você falando, desculpa, Samuel, mas aí pegando o seu gancho, você falou começar com o RP, essa frase é importante. Já então, começar estruturado. Exato, a gente estava até comentando disso hoje, né, Samuel? Quando você começa estruturado, você começa já pensando grande, a sua dor de cabeça lá na frente vai ser menor.
Porque é mais fácil você cadastrar 5, 8, 10, 20 produtos, de você tá no meio com 50 mil produtos lá, e como é que você vai estruturar? Então, começar já estruturado é legal, isso que você falou. E você fez duas junções aqui que eu acho super interessantes, que são, você citou que primeiro é vender, depois é a situação da organização do seu estoque, que é o seu carvão aí que vai fomentar tudo. Exatamente. E aí, passa pra gente essa situação primeiro da venda e como que você conseguiu alavancar essa situação das suas vendas com os controles, né? Porque você já falou que é essencial essa situação de você ter os controles dos estoques para você alavancar. Só que eu tô curioso para entender como é que você conseguiu alavancar tanto as suas vendas. Primeiro você tinha que ter o estoque, mas como que você conseguiu alavancar tão rápido? Esse segredo aí que você teve nessa reunião, que você alavancou tão rápido e com tanta constância as suas vendas. Show. Já de primeira, hoje eu tenho alunos, né? Dentro eu ensino e a primeira coisa que eu mostro ali para eles é que eles vão ter um sistema para automatizar, porque é a dúvida que vários empresários eles têm logo no início. Cara, como que é que você consegue ter o controle? Porque dentro da internet eu ensino lateralização. O que é lateralização? Quanto mais produtos você tem, vai ser melhor. Por exemplo, a dinâmica da Shopee, ela te ajuda você... É como se fosse um supermercado. Então, como se fosse uma padaria. Qual padaria que vende mais? Aqui tem pão, só pão, ou aqui tem pão, leite e frios? Aqui tem uma variedade. Legal, muito bom. Então você atribui a diversificação para o seu alavancamento, para sua alavancagem de vendas. Exatamente. O negócio ele inicia na compra. Se você souber comprar, você vai conseguir vender. Então, por exemplo, hoje eu tenho um checklist de compra, né? Onde eu mostro para a pessoa, você tem que trabalhar com produtos que sejam fáceis de embalar. Por que fácil de embalar? Porque muitas das vezes os empreendedores iniciantes, eles começam com pouco estoque e às vezes em tempo parcial, em paralelo. Trabalha de manhã e à tarde e à noite desenvolve um negócio de vendas na internet. Então, se você tiver um produto que é muito burocrático de se embalar, além de você exigir muito tempo, sendo que o tempo que você tem que ter não pode ser no operacional no início, e sim na parte ali dos sistemas para automatizar tudo e fazer a roda girar, porque as pessoas elas não param de comprar. E é importante você citar isso, mas hoje você foca em produtos que têm um fluxo alto, porque você mencionou que você acaba validando essa situação no seu RP e você tem uma previsibilidade de venda. Exato. Então hoje, acredito que você consiga visualizar na plataforma qual é o volume de venda daquele item e hoje você seleciona os seus produtos dessa maneira, vou lançar um produto. Por onde você começa? Você vai avaliar quantos eles são vendidos e aí você começa daí? Eu não olho somente quanto eles são vendidos, porque se você só olhar para as vendas, tem milhares de produtos que vendem bastante. Eu costumo olhar para produtos que estão presentes no dia a dia das pessoas, porque acaba com que você não existe risco e o mercado é gigantesco. É um mar azul, né? Um mar azul. Você consegue nadar abraçada ali, porque sempre vai se renovar. E uma coisa interessante, Miller, a gente percebe que os marketplaces estão crescendo. Então, antigamente a gente só via Shopee, nem Shopee, né, que é mais nova, mas Mercado Livre, esses maiores a gente via assim com mais evidência. Hoje, até as empresas pequenas estão virando marketplace. Essa semana mesmo eu fui consultar um perfume que eu queria comprar, tava lá na Drogasil, um perfume da Yves Saint Laurent. Falei, cara, até a Drogasil tá virando marketplace. Exatamente. Pra você olha isso como uma tendência positiva? Quais são as expectativas para os próximos anos com relação a esse crescimento de marketplace? Qual que é o comportamento que vocês, como empresários do e-commerce, se relacionam com esse crescimento de marketplace? Eu costumo olhar, e eu identifiquei isso daí alguns anos atrás, né? Hoje os marketplaces, eles funcionam exatamente como shoppings, que existem várias lojas ali dentro. Então, hoje não existem vários shoppings. Então, por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo. Tem um Tatuapé, tem uma Anália Franco, existem multi-shoppings. Então, dentro da internet vão existir multi-shoppings. Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza, Shein, aí entra Supermercado Extra. Então, essas empresas, elas tiveram que se adaptar ao momento, como, por exemplo, o Walmart. O Walmart, ele foi uma das maiores redes de supermercado do mundo. E até ele identificou isso. Só que o que foi que ele pensou também em fazer? Eu já tenho hoje espaço, entendo da dinâmica de como que é a venda, estocagem de produto. O que o Walmart, a maior empresa, fez, eu vou trabalhar também com o digital, colaborando com o digital. Como? Ele já tem um supermercado, certo? Vamos tornar
pontos de estoque. Então eles acabaram se tornando pontos de estoque. Então eu vejo que essas plataformas, todas as plataformas, inclusive tem o TikTok, que hoje também tem vendas de produtos ali, Kawaii. Então a Kawaii já tem a parte ali de marketplace deles. Caramba. Então, para você ver que essas plataformas de vídeo, ela tem intuito de quê? De vender. Todas as plataformas. Redes sociais, né, estão Todo mundo está focado em vendas. Em né? vendas. Inclusive essa adaptação que você falou dos próprios marketplaces, né? Hoje eles também estão evoluindo e hoje você consegue ter a opção de retirar próximo de você. Sim. E quando você vê essa situação de retirar próximo de você, é em qualquer lugar. Exato. É na farmácia, é na lojinha de venda de ração de cachorro. E acho que é importante a gente entender também, então, hoje a situação dos seus itens, eles são itens do dia a dia. Quantos itens hoje você tem à venda no mercado? em Todos os mercados, marketplaces que você tem, todas as suas fontes, você tem ideia? Então, eu cheguei a ter 700 produtos, né? Hoje nós contamos com quase 400 produtos ativos. Dentro dos marketplaces, os produtos que você vai vender, você que está começando na internet ou você que já está, entenda só uma coisa, quando você está na Shopee, você não vende só na Shopee, quando você está no Mercado Livre, você não vende só dentro do Mercado Livre, você está vendendo dentro da Google, porque eles eles colocam o seu produto no Google, eles colocam o seu produto no Instagram, de forma orgânica também. Então quando você tem relevância, você aparece. Então hoje meus anúncios, eu vendo 100% no orgânico, já fazem 2 anos e meio, que é 100%, eu não uso nada, é zero tráfego pago. Assim, por isso que eu falo, eu caminho na contramão, literalmente, vendo os produtos que eu tenho percepção de valor, porque quando o meu anúncio ele aparece ali pra pessoa, ela não questiona preço, porque ela tem uma interpretação e fala assim, pô, tá até barato o que eu tô pagando. É o que eu preciso, tá disponível, eu vou comprar. Sim. Tá disponível na hora, né, que é o que a gente mencionou. Existe a percepção. Agora, quando você trabalha com produtos que você olha, você já viu, nossa, tá muito caro, até mesmo para você comprar. Se você como cliente pagaria 50 e no seu fornecedor tá 40, você tem que entender das taxas, você vai ver que você não vai ganhar nada. Então, sempre eu olho pro produto e falo, quanto eu pagaria? Então tem que existir o valor percebível. E aí, uma última para finalizar. Eu olho para o produto e eu penso em B2B, eu não penso em B2C. O erro da galera que começa na internet é pensar em venda para clientes finais. O consumidor final, ele vai querer um bom preço ali e tal, só que você vai sempre ficar com a migalha do mercado. Você vai sempre ficar vendendo de um em um, vai trabalhar muito e vai demorar para ter a alavancagem que você tanto espera. Fora que o seu produto pode ficar muito caro. Um exemplo, se você pega um produto de R$5 e dentro da internet é isso, a pessoa pega uma caneca dessa, paguei 5, vou vender a 10. Só que descontando, por exemplo, com as taxas da Shopee, 20%, mais os 4, você ficou ainda negativo. Fora que tem imposto, embalagem, várias outras coisas que você tem que custear dentro do seu produto, que é que eu coloco. O que eu faço? Faz um kit. Se você fizer um kit, por exemplo, 6 peças, você investiu R$30. Se você tiver a mesma precificação de 100% de markup, você fez esses 30 virar 60. Desconta 20%, é menos R$12. Então vai cair para 48, menos R$4 de envio, caiu para 44. 44 menos os 30 de custo, você ganhou R$14. 14 dividido por 60, para você saber sua margem líquida, você ganhou exatamente 23% de margem líquida. E se você for contar, você ganhou quase meio de ROI. E se você compra meio de ROI, você vende, o dinheiro volta em 2, 3 semanas. Você vende, o dinheiro volta em 2, 3 semanas. Ou seja, ao longo de 1 mês e meio, 2 meses, você já está conseguindo comprar somente com o lucro da sua venda, porque você não trabalha olhando para o lucro, e sim para o ROI. Muito bom. Muito bom. Dicas preciosas para quem quer estruturar o seu, que já está no e-commerce com as suas vendas ou que está iniciando aí as suas vendas no e-commerce. Interrompemos essa entrevista para mais uma dica sobre tributação. Então, Débora, Samuel, o que vocês podem dar de conselho para o pessoal que está assistindo sobre a questão tributária, operação em múltiplos canais? E aí? Gente, olha, eu acho que é uma dor de todo empresário aí do varejo que trabalha no e-commerce a substituição tributária na compra. E aí ele vai comprar, ele paga a substituição tributária e ele acha que acabou ali, mas não acabou ali, né, Samuel? Tem muita estratégia aí por trás. Não né? acabou. E aí é uma das principais dores, né? Porque ele compra a mercadoria, ele paga o ICMS na compra. Quando ele vende dentro do estado em que ele adquiriu a mercadoria, tá tudo certo. De novo? Só que quando ele vende para outro estado, ele paga o ICMS novamente. E aí vai uma dica importante que
quando você faz uma operação interestadual e que você pagou o ICMS novamente na venda, você pode voltar e recuperar o ICMS que você tinha pago tudo, na né, antecipação. Samuel? É incrível essa dica, né? Muito. Quantas informações, né? Lembre-se sempre de consultar o seu contador. E vamos continuar com o episódio. É, muito bom, Miller. Agora, para a gente encerrar esse episódio incrível com tantas dicas, eu queria que você desse conselhos para os empreendedores que estão iniciando de como estruturar o seu estoque, como fazer esse planejamento de vendas para 2025. Então, o que você tem que pensar de início? Tudo que foi vendido no ano passado vai ser vendido esse ano. Então, as cartas, elas só vão ser redistribuídas novamente, né? É aquilo que eu falo, tipo, não, vai ficar mais difícil, vai ficar mais fácil. Cara, o dinheiro tá aí disponível, ninguém queima dinheiro, certo? Então, as pessoas, elas vão comprar. Então, tem uma previsibilidade Primeiramente, você vai ter que ter a escolha do seu item, né? Mira, eu escolhi. Trabalhe com uma diversificação. Pode começar com poucas quantidades por item, né? Para você validar alguns desses itens e aí aumentar a lateralização. Fez isso, tenha um RP para que você não se perca, não tome um cancelamento, porque isso daí pode ser prejudicial à saúde da sua loja, né? E também para que você não se canse, né? Porque todas as vezes que você falta um produto no seu estoque, você vai dar um reset. E aí, para quem tiver o estoque pequeno, tem um estoque visível, então compra uma prateleira e coloque o seu estoque para que você visualize como se fosse um supermercado. Você vai ver a prateleira ali quase acabando, você vai ter que repor, então você vai comprar do seu fornecedor, né? Então acho que mais a questão é essa, você trabalhar visualizando o seu estoque no início e você vai pegando a dinâmica de como funciona e assim, não colocar que você tem disponível sendo que você não tem. Se você fizer isso daí, a não ser que você tenha uma parceria muito boa com o seu fornecedor. Mas se você não tiver disponível, não coloca, porque senão você pode tomar um cancelamento ou pode vender do dia para a noite, porque no mercado são 5 comprando e 3 vendendo. Se 2 acabou o estoque, todo o fluxo vai para você. E aí, do nada, pode explodir as suas vendas, né? Então, não é só uma questão de você ter estratégia, de você saber ranquear, porque você é o gênio da internet, ou o gênio do tráfego, porque para ser bom na internet, você precisa ser bom fora da internet. Então, entender, como eu falei, de compra. Se você entender quais produtos comprar, como comprar, na velocidade que cada produto ele tem, entendendo de como que é que funciona o mercado, entendendo de como que é o dia a dia das pessoas, como que é o comportamento de cada pessoa, você vai bombar. E para entender isso daí é muito fácil, porque você não vende para IT, você vende para as pessoas. Então, é fácil. Amigos compram de amigos, então pessoas compram de pessoas. Então, você não está vendendo para algo que você precisa entender um algoritmo, não. Como que é o meu comportamento hoje na internet, né? E assim, fazer o seu anúncio falar. Então, realmente, né, são dicas incríveis que você deu aqui, tanto relacionados a controle de estoque, a fluxo de venda, a quais produtos escolher. Sim. Então, quem estava em dúvida realmente de entrar no e-commerce para começar suas vendas, eu acho que todas as dúvidas sanadas, né? Miller, muito obrigada. Foi incrível ouvir tua história, tua experiência, aprender tudo isso, passar para os nossos queridos telespectadores que estão ouvindo tantas dicas interessantes. Muito obrigada por toda a experiência que você passou pra gente, viu? É isso aí. Muito obrigado e Samuel. dá para perceber, né? Pela velocidade, agora a gente entende como você cresceu tão rápido. Parabéns. Estamos chegando ao fim da segunda temporada no nosso 4º episódio. Nós tivemos insights incríveis, empreendedores fantásticos, né? Planejamentos tributários, como você deve estruturar o seu negócio. Então, realmente, a gente espera que você possa aproveitar todos esses insights e ter aí uma vida empreendedora cada vez de mais sucesso. Sim, e se você perdeu algum episódio, aproveite para conferir todas as nossas playlists no YouTube. E agora nós estamos no Spotify, estamos muito chiques, né? Total. Adorei. Então, já procura a gente no YouTube, no Spotify e ainda dá tempo de você planejar um 2025 de sucesso acompanhando
acompanhando aqui as nossas trilhas. Nos sigam também no Instagram, que é @deunegócio_omie, e também envie as suas sugestões. A gente quer saber o que você está achando de tudo isso. E nós temos um canal exclusivo para você. deunegócio@omie.com.br é o nosso e-mail de comunicação aí para a gente entender qual que é o seu feedback sobre os nossos episódios. Obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo episódio e próxima temporada. Próxima temporada. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau.